Pois é, e sobre os valores e os impactos do Plano Safra, a gente analisa agora esse cenário ao vivo com o nosso consultor e colunista aqui do AgroMais, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo ao AgroManhã. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Um abraço para vocês. Prazer estar aqui de novo nesse momento aí, falando sobre essa Obrigada. situação triste do Plano Safra, né? Pois é, Celso, como que o setor produtivo deve reagir a esse volume anunciado de 594 bilhões de reais? Olha, Carol, Valteno, eu agora estava acompanhando, né, a reportagem e é muito otimista a gente falar em 13,5%. Nós, quando vamos no banco, e aí a gente tem dois cenários, partindo do princípio do anúncio do Plano Safra pelo governo, aquele evento maravilhoso, né? Todo mundo otimista, falando com muita propriedade sobre algo que na realidade é um pouco diferente. Eu analisei as duas falas, né, tanto para a agricultura familiar como para a empresarial, e nas duas o resultado não bate, porque na prática, quando nós vamos ao banco realmente buscar esse investimento, essas linhas de crédito, os valores são muito diferentes. Nós não podemos considerar 13,5%. Eu calculo, e aí nós vamos analisar a agricultura familiar e eu, a partir das pessoas que atendo, a gente sabe que o juro vai andar algo em torno de 17 a 20% no somatório de tudo. E quando a gente vai para a agricultura empresarial, eu calculo que vai andar em torno de 24 a 26%. Por quê? Porque existem outros fatores dentro dos bancos que são muito considerados, né? O governo anunciou as linhas de crédito para o produtor na situação que o produtor está hoje, desconsiderando inúmeras situações econômicas e operacionais que o produtor vive. Então, a situação é mais complexa do que se imagina e a realidade para quem vai ao banco está muito longe desses 13,5% do que está sendo comentado, né? Desconsiderando que os bancos vão aplicar, principalmente os privados, com taxas livres de mercado e mais os serviços, e se nós considerarmos Selic, a própria IOF, que com certeza o Supremo vai dar os subsídios para o governo elevar para os 13,5%, e como nós vimos, né, o próprio presidente ou a ProSoja Mato Grosso falando sobre essa questão das LCAs, né, que tiveram o acréscimo de 5% com a retirada da isenção do imposto de renda, que vai ter uma redução também de acesso a crédito. O cenário não é nada positivo para o produtor brasileiro. Carol e Valteiro. E ontem o presidente Lula, no anúncio, fez toda uma mise-en-scène dizendo para a gente dormir e sonhar com esses dados maravilhosos da economia brasileira. É incrível, né? Os discursos de um produtor rural que não pode esperar para plantar. Agora, inclusive, a grande preocupação não só dos grandes, mas também dos pequenos, que é acesso a crédito. O plano foi anunciado e você imagina assim, agora eu vou no banco e vou tomar o dinheiro. Não, nós vamos ter que aguardar ainda a regulamentação de Banco Central e aí do Conselho Monetário, e aí as pessoas vão chegar no banco. Aí o ministro Paulo Teixeira falou de um financiamento de máquinas para pequenos produtores. Aí vai lá e toma um empréstimo, R$100 mil, juros de 2,5%. Só que você tem que ter garantia. Qual é a garantia que o produtor tem se ele não tem, ou seja, se ele não tiver garantia, não, ele pode pegar o da Conab, assim, ele pode, assim, o que ele tiver lá de crédito na Conab de alimentos, de grãos, de coisa que ele... Mas e se não tiver também? Isso não é uma coisa fácil, né, Celso? Você tem que... É um dinheiro emprestado, e não é para emprestar para todo mundo, você tem que ter garantia lá. E é essa a dificuldade que os pequenos estão reclamando. Chegam no banco, não tem dinheiro assim, o dinheiro está liberado. Não está liberado. Nós precisamos analisar que vai ser um dinheiro extremamente caro. Esse é a primeira avaliação. Segundo, é essa burocracia de acesso ao crédito. Com todo esse cenário econômico impactando negativamente, eu já conversei com algumas pessoas dos bancos que me disseram que o impacto também sobre a insegurança jurídica vai ter também uma representatividade no aumento dos juros. Bom, segundo impacto, né, da insegurança jurídica. E o terceiro é que o Plano Safra, na realidade, há muito tempo no Brasil,
não poderia ser anunciado apenas como um volume financeiro, né? Esse teatro que o governo faz para impactar no Brasil e criando uma imagem de subsídio que não existe. A gente conversa com as pessoas pela cidade, né? Nos centros urbanos, e as pessoas acham que o agro, o produtor, é 100% subsidiado. Não, não chega a 3% de subsídio. E a outra está em cima de uma questão que eu considero muito sobre o Plano Safra como um pacote completo, né? Simples, objetivo e completo, que, além do volume financeiro, nós temos que considerar a questão burocrática, a questão do endividamento, e quando a gente fala de viabilidade, Valtena, a gente fala sobre as questões econômicas, financeiras, operacionais e comerciais. A agricultura familiar no Brasil, principalmente com o atual governo, vende uma imagem de muito sucesso, mas a gente sabe que não. Os programas PAA e PNAE não dão essa sustentabilidade para a agricultura familiar brasileira, que precisa muito de assistência técnica de qualidade, que não existe no Brasil, e a outra, que é o que tu comentou, a questão comercial. Dentro da cadeia produtiva, para pequenos produtores, é a mesma dos grandes, né? O campo, a transformação, a agroindústria, a logística e os mercados. E os pequenos produtores, a agricultura familiar, e eu não sei como é que o Paulo Teixeira ainda consegue vir a público falar isso, não tem garantias comerciais. Mesmo que os juros sejam acessíveis, se eu não tiver condições de colocar o meu produto no comércio, vender, comercializar, eu não vou conseguir cumprir com as minhas obrigações financeiras. E isso a gente está vendo e acompanhando pelo Brasil inteiro. Então, é um problema sério de pequenos, médios e grandes produtores. Nós precisamos de dinheiro para produzir? Sim, mas nós temos que ter garantia na comercialização. Caso contrário, o endividamento no Brasil, e eu já calculo, para a próxima safra, nós estamos em torno de 70% a 75% dos produtores brasileiros endividados, porque não existe viabilidade econômica e financeira e o Plano Safra não apresenta isso, além do dinheiro para viabilizar o acesso. E eu acredito que nessas condições, com certeza, acima de 80% dos produtores, com esse cenário que nós estamos já projetando para o ano que vem, nas condições, o produtor rural vai estar muito complicado em termos de endividamento, acesso e até abandono da atividade no campo, Valtena e Carol. Pois é, Celso, era justamente isso que a gente queria saber com você, né? Pensando um pouquinho a longo prazo, será que vai ter uma diminuição, então, de áreas plantadas e de áreas cultivadas? O produtor vai deixar, então, de plantar para ter uma segurança? Carol, essa próxima safra, 25 e 26, já vai ser marcada por um produtor que vai se obrigar, sim, a plantar, e nós não podemos desconsiderar esse corte de 50% do seguro, né? O produtor vai, sim, produzir, mas para pagar contas. E eu acredito que vai haver, sim, uma redução de área pela burocracia e fazendo uma observação que o ano passado, né, naqueles anúncios de o maior plano safra da história, chegou em determinado momento, não havia dinheiro nem para o Pronaf, Pronamp e para a agricultura, que eles consideram empresarial, né, extensiva. Então, além do valor anunciado como recorde, nós precisamos saber se vai ter esse dinheiro lá no final, como o Valteno falou no início. Mas mais do que isso, como é um dinheiro que vai ser extremamente caro para o produtor, muitas áreas vão ter uma redução significativa, a produção de alimentos não vai ser a esperada, e eu, inclusive, fiz um artigo considerando as 10 cadeias produtivas mais importantes, e atualmente a margem de lucro já está entre negativo e no máximo 5% de lucro, e isso é um risco. Nas condições de dinheiro caro, ou o produtor vai se submeter a um fluxo de caixa apenas, e isso não é margem de lucro, a um fluxo de caixa para pagar as contas e ter ou tentar acesso ao crédito na próxima safra, ou a redução vai ser muito drástica e até, que eu acredito, acompanhando produtores de leite e algumas outras atividades, o abandono, com certeza, do campo vai ser certo. E aí você vê ontem, por exemplo, e eu até estava vendo agora uma sonora aí, a entrevista do Alceu Moreira, nosso deputado lá da Frente Parlamentar, dizendo, e parem de números maquiados, porque o governo anuncia como sendo grande feito um valor de bilhões, né? Aí, quando você faz as contas, e a Tereza Cristina até apanhou ontem do ministro Carlos Fávaro, depois ela retrucou também na rede social dela,
Porque ele falou assim, elogiou e falou, porque a Tereza falou que não era o maior plano esse da história, porque se você diminuir a inflação, o crescimento de 1,5 no valor anunciado é comido pela inflação. Então, você não teve, efetivamente, valor real de anúncio de créditos. E aí, ele foi dizer, a ministra tem que sair das fake news. Aí, a ministra deu o troco com o tamanho dos juros que esse plano está sendo anunciado e dizendo que o plano não é o maior do que o do ano passado, em função de tudo que a gente viu aí, de inflação, de juros altos e tudo mais. Então, o governo vende essa história toda. É importante sim, é o principal plano de investimento. Mas é bom lembrar que um plano, uma safra no Brasil, custa 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Não é só o plano safra. Exatamente, né? Nós precisamos ver o montante. Aí eu vou acrescentar nesse 1,3 o quase 1,2 trilhão de endividamento. Então, anunciar um volume sem viabilidade, comparando somente o resultado final, e aí a Tereza Cristina foi muito feliz no que ela disse, né? No comparativo, não é o que mais importa. É que nem as questões de custo, né? O Brasil ou os governos que querem falar sobre custo de produção, eles falam sobre aumentar e diminuir, mas não é a questão aumentar ou diminuir, é a representatividade no custo com o preço da commodity na hora da comercialização que vai nos deixar ou não margem de lucro. A mesma questão está no volume do Plano Safra. Esse volume anunciado, considerando a inflação, ele não é o maior. E a Tereza foi muito feliz nessa colocação. Mas, como o atual governo precisa criar um marketing que nós, né, que analisamos com a razão na frente da emoção, a gente vai vendo que não é toda essa maravilha criada. Inclusive, se nós pegarmos hoje a nossa capacidade, potencialidade de produção, mesmo, né, com a área que nós temos, que nós podemos aumentar a área sem desmatar, nós podemos ter uma maior representatividade no PIB. E os números, como o próprio Alceu falou, eu sou um grande contestador dos números da Conab. Eu não acredito em super safra. Nessa última produção, eu não acredito devido aos inúmeros fatores que aconteceram climáticos no Brasil. Mas, indo além, o Fávaro fala sobre, né, essa ênfase do maior plano safra da história, mas quando a gente faz um comparativo simples, né, desconsiderando até a própria fala da Tereza, nós temos a União Europeia com um subsídio para o produtor em torno de 20%. Os Estados Unidos, algo em torno de 14%, 18%. A China, com 15%. E o Brasil, abaixo de 3% de subsídios. Então, a questão não é o montante total, porque desconsiderando a inflação, considerando a inflação e considerando também o acesso que será limitado pelo produtor estar endividado, e nós podemos usar o do Rio Grande do Sul, que a securitização ainda não garantiu o acesso ao crédito, o montante, no final das contas, não vai ser o fator mais importante, mas sim as considerações que esse produtor vai ter que levar adiante para ter acesso ao crédito. Então, o cenário é muito mais complexo do que se imagina, mas o governo, né, tentando criar esse impacto positivo, apresentou aquele teatro que eu considerei teatro em termos de anúncio do Plano Safra, sem dar as condições para o produtor ter acesso e tentar garantir alguma coisa, né, de resultado positivo para a próxima safra, que eu acredito que não vai ser possível, né, devido a esses fatores todos que nós estamos acompanhando. Celso, obrigado pela sua participação aqui. Vamos acompanhando agora a regulamentação da liberação desses recursos pelo Conselho Monetário. Um grande abraço. Obrigada, Celso. Um abraço para vocês aí, até a próxima semana. Até.